Aleluias. Igreja, abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 16, Evangelho de Cristo, né? Segundo os relatos de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, alegrando-se diariamente no seu luxo. E havia um certo mendigo chamado Lázaro, que foi colocado em seu portão cheio de feridas, e desejava ser alimentado com as migalhas que caíam da mesa do rico. Além disso, cães vinham lamber-lhe as feridas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o homem rico também morreu e foi sepultado. E no inferno ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele gritando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia Lázaro para que ele possa molhar a ponta do seu dedo na água e refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Mas Abraão disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo as coisas ruins, mas agora ele é confortado e tu atormentado. Além destas coisas está posto um grande abismo entre vós, de modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então ele disse: Eu suplico, pois, ó Pai, que tu envies à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, para que eles não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ele disse: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse até eles se arrependeriam. E ele disse-lhes: Se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, também não serão convencidos, mesmo se alguém ressuscitar dentre os mortos. Amém, igreja? Pode vir sentar. Pai, me dê graça e me ensine, me instrua nessa manhã, para que eu possa ensinar o teu povo, meu Pai. Que da minha boca saia, meu Deus, palavras do teu Espírito, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu vou ler alguns versículos que eu acabei de ler pausadamente, para que você compreenda. Quantos conhecem essa história de Lázaro e do rico? Acredito que a maioria conhece. Eu vou ler novamente, vou falar da história, para depois a gente vai vir pontuando, tá bom? E prometo terminar no horário. Diz o seguinte: havia um homem muito rico. Este homem vestia de linhos finíssimos. O homem vivia uma vida de luxo. E existia um mendigo. O mendigo foi colocado na porta desse homem rico. E esse mendigo, ele desejava comer nem se for as migalhas que caíam da mesa deste homem rico. E chegou um dia que esse mendigo, ele era doente, até os cães lambiam as suas feridas. Chegou um dia que esse mendigo morreu, e ele foi levado ao seio de Abraão pelos anjos. E também chegou o dia em que nossa cabeça não funcionou. Chegou um dia também que o homem rico morreu, e ele foi sepultado. Sendo ele sepultado, o homem rico morreu, o Lázaro morreu. O homem rico foi para o lugar de tormento e Lázaro foi para o seio de Abraão. Naquela época, quando eu digo época, eu digo antes de Jesus, existia um lugar chamado, como que eu posso dizer a palavra certa? Existia uma divisão, onde as pessoas que morriam não iam para o céu, elas iam para um lugar onde ficavam esperando a vinda de Jesus, ou a crucificação de Cristo. As pessoas boas, e elas ficavam num lugar chamado seio de Abraão, e as pessoas ruins já iam para um lugar de tormento. Então, Lázaro morrendo foi para o seio de Abraão, e o rico morrendo foi para o lugar de tormento. Chegando lá, ele olhou e viu, então, Abraão, pai Abraão, e viu também Lázaro lá. E ele falou assim: mande que Lázaro pelo menos molhe
né, o seu dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque onde eu estou é lugar de tormento. E Abraão disse: não tem jeito, de quem está aqui não pode ir para aí, nem está aqui vem para cá, não tem mais jeito. E ele falou: então mande que Lázaro então vá até a casa de meu pai e avise meus irmãos, para ter uma vida reta diante de Deus, porque senão eles vão vir para cá junto comigo. Então Abraão disse: não tem como, quem está aqui não vai para lá, acabou, não tem mais jeito. Então quero pontuar algumas coisas aqui para que você compreenda. Primeira coisa, ser rico é pecado? Não tem erro nenhum em ser rico. Mas a Bíblia, ela explica alguns detalhes que vem ensinando a gente o porquê que aquele homem foi para um lugar de tormento. Não por ser rico, mas diz o seguinte, olha para vocês verem no versículo 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, alegrando-se diariamente no seu luxo. Eu vou fazer uma tradução Zé Roberto aqui para você entender. Havia um homem muito rico e ele vivia todo dia buscando coisas para si. E ele queria viver uma vida regalada, aonde ele não se preocupava com as coisas da eternidade, porque a riqueza já o satisfazia. A palavra do Senhor fala assim, que não tem como servir a dois senhores, não é verdade? Ou você há de agradar um, ou vai agradar o outro. Não tem como você servir a Deus e ao dinheiro, porque o dinheiro não foi criado para que a gente sirva ele, mas ele foi criado para ser servido por nós. Amém? Para que a gente venha, para que ele venha servir a nós, melhor dizendo, para que ele venha servir a nós. Amém, povo de Deus? E o que aconteceu? Aquele homem, ele não preocupava com a vida espiritual, ele preocupava apenas com as coisas terrenas. Ele preocupava com o dia a dia. Ele preocupava em quê? Em viver bem, em ter roupas boas, em ter uma vida de luxo, ter uma vida regalada, ter uma vida pomposa e viver uma vida tranquila. E não estava muito preocupado com as coisas da eternidade. Agora, outrora, Lázaro, ele não tinha nada. Ele não tinha nada. Então, o que ele ia preocupar? Com a vida espiritual. Com a vida espiritual. E aqui está um fator que a gente começa a olhar a história e vemos por que a igreja começa a entrar em declínio. Quando eu digo igreja, eu digo como instituição e eu digo como nós indivíduos. Por que começa a entrar em declínio? Quando a igreja chega num lugar onde as pessoas é simples, onde não se tem muito luxo, onde não se tem muita preocupação com as coisas deste mundo, a igreja cresce, as pessoas elas se enchem de Deus, se enchem do Espírito Santo, porque elas não estão preocupadas com as coisas deste mundo. Olha para vocês verem na década de 80, década de 90, que é um pouquinho mais velho aí, vocês veem essa igreja era abarrotada, qualquer conduzinho era abarrotado. Por quê? Porque as pessoas elas tinham uma vida tão difícil, que o lugar de refúgio delas era a igreja. Elas buscavam a vida espiritual e não queriam saber de mais nada. Hoje nós chegamos num patamar, hoje nenhum de nós vestimos linho finíssimos, nós não vestimos temos regalias de dinheiro, mas pega um de nós e coloca lá no sertão do Nordeste para você ver. Pega o teu carro e vai lá para o sertão do Nordeste com o teu carro, que você fala que é velho. Pega essa roupa que você fala que é surrada e vai lá para o centro da África, porque é o lugar mais difícil. Pega essa comida que você todo dia fala assim, eu não quero requentar comida, e você cata a comida e joga fora aquele monte de comida e leva ela para quem está passando fome para você ver. Como isso é ouro na mão deles. E para nós já não é mais nada. E cada vez nós estamos querendo mais. Sim ou não? Cada vez queremos mais. Hoje a vida que eu levo, perto da vida que eu levava, eu sou rico. E eu acredito que você é a mesma coisa. E cada dia mais o que está acontecendo com a igreja? Não vou falar com o mundo, está acontecendo com a igreja. Cada vez mais nós estamos preocupados em nos vestir bem. Cada vez estamos preocupados em quê? É no luxo do dia a dia. O que fala? Que esse homem rico, ele preocupava com a sua vida de luxo. Não era isso? E nós estamos fazendo a mesma coisa. Ai, pastor, mas eu não tenho luxo. Querido, olha lá fora. Não estou dizendo que é errado. Amém? Eu estou dizendo a preocupação. Jesus certa vez disse assim, aonde está o teu coração, aonde está o teu tesouro, certamente ali estará o teu coração. Agora aquele homem que tinha pouca coisa, ele buscava Deus.
Agora imagina se a gente for inteligente o suficiente, repito, se a gente for inteligente o suficiente de conciliar uma vida boa, de riqueza ou de prosperidade, de fartura, porque eu conheço aqui vocês aqui, todos vocês vivem uma vida boa. Conciliar ela com Deus. Pensa bem que legal. Você vai ter uma vida boa, uma vida de luxo, mas nunca esquecer do princípio: Deus. Deus. Aquele homem rico não, ele preocupava só com a vida de luxo, de luxo, de luxo, de luxo, de luxo. Quando ele morreu, o luxo ficou, sim ou não? Mas ele não tinha reservado nada para as coisas espirituais. Não tinha reservado nada para o mundo por vir. Nada. E o homem, não porque ele era pobre, mas ele buscava a Deus. Porque se ele não buscasse a Deus, ele poderia ser pobre, ele ia para o inferno do mesmo jeito. Mas ele buscava a Deus, por isso que ele estava no seio de Abraão. E diz a palavra de Deus que quando aquele homem, aquele mendigo morre, Lázaro, ele é levado pelos anjos. Amém? Pelos anjos até o seio de Abraão. E o homem rico foi sepultado e foi para o inferno, um lugar de tormento. Agora vamos observar uma outra coisa que diz o versículo 23, fala o seguinte: e no inferno ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio, no seu lugar de descanso. E ele gritando disse: Pai Abraão. Ele gritando disse o quê? Abraão, nós sabemos que ele hoje é um símbolo, né? Ele é o pai da fé. E sabemos que quando se fala em seio de Abraão, pai Abraão, estamos falando do próprio Deus, amém? Abraão teve quantos filhos, querido? Quantos filhos Abraão teve? Muitos filhos. A gente só lembra de Isaac. Na verdade, teve muitos. Qual foi o primeiro filho de Abraão? Ajuda aí, pastores. Ismael. Isso. Primeiro filho. O segundo? Isaac. Depois ele se separou. Depois a gente vai entrar nisso aí. É uma longa história de Sara. E ele então teve o quê? Uma esposa chamada... Qual que é o nome da esposa de Abraão? A segunda esposa de Abraão? Quentura. E junto com essa esposa ele teve mais alguns filhos. Não me recordo quantos. Nós sabemos que Isaac é o descendente de Israel, amém? O filho da promessa. Sabemos que Ismael hoje é o Estado Islâmico, amém? E um dos filhos de Quentura também está para o lado do Oriente. Deus prometeu algo a Abraão: você será pai de nações. Não falou você será pai de uma nação, você será pai de... Então teve Ismael, teve Isaac, que é o filho da promessa. Eu não vou entrar agora em todo o estado, para você entender não. Teve Isaac, teve Ismael e teve os filhos de Quentura. Agora chega o homem rico e fala assim: pai Abraão. Ou seja, ele reconhece a identidade de pai. E ele reconhece a sua identidade como filho. Mas ele diz o seguinte: mande com que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque eu estou num lugar de tormento. Aí no versículo, e aqui que pega para muitos de nós, no versículo 25, bicho, os olhos não estão ajudando não. 25 diz o seguinte: mas Abraão disse: filho, lembra-te de que a tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo as coisas ruins, mas agora ele é confortado e tu és atormentado. Mas Abraão disse: filho. Meus irmãos, é uma coisa que a gente precisa se preocupar demais. Certa vez Jesus disse o seguinte: muitos daqueles pela quais vocês pensam, dizendo a minha linguagem, muitos daqueles pela quais vocês pensam que não está no céu, estão lá.
E muitos da quais, pela qual vocês pensam assim, aquele não vai, aquele foi para o céu, não vai estar lá. E muitos dos filhos, Jesus completa, e muitos dos filhos serão lançados no inferno. O que Jesus está dizendo isso? A pessoa, ela aceitou a Cristo, dizendo agora no nosso dia, a pessoa aceitou a Cristo, ela reconheceu a sua identidade de filho e a identidade dele como pai, mas ele viveu uma vida contrária à palavra, e foi lançado na onde? Na onde? Mesmo sendo filho. Então aqui está uma preocupação nossa, porque nós estamos num mundo, e isso está generalizado, né? Então louco e anseio para viver uma vida boa, e repito, não é errado, mas a gente não pode esquecer os princípios, esquecer da palavra, esquecer as coisas de Deus, e muitos têm esquecido para viver uma vida de regalias, para viver uma vida de luxo. Ai pastor, não é luxo, provei para você que é luxo. Pega a tua vida e leva lá para o Nordeste, pega a tua vida e leva lá para o sertão da África, vai ver se a sua vida não é luxuosa. Talvez não vai muito longe, querido. Tem lugares aqui em Franca, se você aparecer, você é rico, aqui em Franca. Vivendo, buscando essa vida, esquecemos das coisas espirituais, e vamos automaticamente perdendo o paladar para as coisas espirituais, vamos perdendo a sensibilidade nas coisas espirituais. E quanto mais a gente perde a sensibilidade, quanto mais perdemos o paladar, mais ficamos ansiosos para preencher o espaço disso. Um exemplo, uma pessoa que come muita coisa doce, ela é uma pessoa que gosta de coisa doce. Pega uma salada de fruta e manda ela comer para você ver. Ela não come se ela não colocar leite condensado em cima. Por quê? Porque o paladar dela já está arrebentado. Então ela precisa colocar mais ingrediente para poder sentir o doce. Eu estou falando é algo que eu li, é algo que eu estudei. Ela precisa, parece sentido, porque o paladar dela não está bom. Agora, cata uma pessoa que não é fã de açúcar e dá para ela uma salada de fruta sem pôr nada, só a salada de fruta. Ela fala, não aguenta, é muito doce. A mesma coisa é nós diante do Espírito de Deus. Nós chegamos a um ponto de religiosidade e de costume de estar dentro da igreja, de participar às vezes de um louvor, de participar de uma palavra como essa, e a gente, sei lá, parece que não vai, não estou sentindo mais, não estou sensível, não estou sentindo Deus, porque você está cheio de coisas que às vezes não tem nada a ver com Deus, você não está sensível. Vocês já pararam para pensar para que serve o jejum? Sabemos nós que a palavra de Deus fala que houve jejum para cura, houve jejum para a revelação de profecias, houve jejum para tantas coisas, mas o principal alvo do jejum hoje é para matar, ou amortecer, ou aniquilar a nossa carne. Porque nós estamos tão cheios de informações, cheios de nós mesmos, e a gente não percebe, a gente começa a catar toda essa bagagem terrena, toda essa vida de luxo ou busca atrás dela, e trazemos para o altar, trazemos para a igreja, trazemos para um devocional com Deus, trazemos toda essa bagagem de informações e músicas e lugares, ambientes e informações, e trazemos tudo isso e queremos relacionar com Deus, e não sentimos Deus, por quê? Por isso vem um jejum. O jejum vem amortecendo, vem matando, mata o nosso eu, mata a nossa carne, e a gente começa a ficar sensível. Então apenas uma fruta, um pozinho de Deus, nossa, que coisa maravilhosa. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Então a vida de muitos crentes vai se tornando difícil pela perca de sensibilidade para com a voz de Deus, para com as coisas de Deus, porque nós não paramos para matar a nossa carne, matar o nosso eu. Pelo contrário, nós queremos cada vez mais que ele fique maior. E o que acontece? Quando Lázaro
estava buscando uma vida com Deus. O homem rico, ele buscava uma vida de luxo. Você vai ter mais aquilo que você mais busca. Põe na tua mente, você vai ter na sua vida aquilo que você mais busca. Se você busca muito dinheiro, pode ficar tranquilo, você vai ter muito dinheiro. Mas em que proporção isso está com Deus? Porque Deus tem que estar aqui, ó, e o dinheiro ele tem que estar aqui. Você pode ter milhões, mas o dinheiro está aqui e Deus está aqui. Agora, se você gasta toda a tua energia para a tua profissão, toda a tua energia para o teu dinheiro, toda a tua energia para a tua esposa, toda a tua energia para o teu esposo, toda a tua energia para as coisas deste mundo, para os teus filhos, e Deus está ficando em segundo lugar, querido, o que acontece? Você não vai ter uma vida espiritual saudável, e por isso há muitos crentes doentes, porque a energia, tudo aquilo que eles buscam, está focado em outras coisas e não em Deus. E Jesus disse certa vez o seguinte: Jesus, quer seguir eu? Quer? Deixa o teu pai, deixa a tua mãe, deixa tudo. Se você não amar a mim mais do que você ama teu pai, se você não amar mais a mim do que você ama tua mãe, se você não amar mais a mim do que você ama teus filhos, você não é digno de mim. Mas nós não estamos preparados para isso hoje, porque nós estamos tirando Jesus do centro e nos colocando no centro. Então achamos que o culto é para nós, que o louvor é para nós. Eu cantei que o louvor, eu não senti bem. Mas não precisa sentir, querido. O louvor é para Ele. Mas nós nos colocamos no centro. Está entendendo? Porque nós estamos tão perdidos que tudo a gente acha que tem que girar em torno de nós. Não, o louvor é para Ele, o culto é para Ele. Estamos aqui, não é para a gente sentir alguma coisa. Estamos aqui para louvar a Ele, mas como consequência de um verdadeiro louvor e sensibilidade e vida devocional diante de Deus, Ele vem e derrama o seu perfume sobre nós. Amém? Então, quando nós enxergamos, começamos a entender o que Deus está mostrando para a tua igreja nos dias de hoje, e começamos a andar nesse sentido, a vida da gente começa a mudar. Quando a gente olha esse homem rico aqui e fala: é um ímpio, é uma pessoa que não concreta, uma pessoa má, é uma pessoa... Era um filho de Abraão. Abraão, ele reconhece a paternidade sobre o homem rico. Filho, ele reconheceu, mas eu não posso ir até aí, não posso. Outra coisa que a gente aprende aqui: a gente nunca pode deixar para a última hora para o arrependimento. Existem lugares na nossa vida que o arrependimento já não adianta, já não resolve. E um lugar se chama eternidade. Lá não adianta mais. Senhor, me perdoe. Não adianta mais. Senhor, eu vou fazer diferente. Não adianta mais. Ela acabou. Aí a gente diz: mas eu não aprendi isso. Aprendeu, querido. Aprendeu. A questão é que as pessoas, elas não sabem viver na liberdade. Olha aqui para mim, que eu vou ensinar você hoje. As pessoas hoje, elas não sabem viver na liberdade. Qual que é a liberdade, pastor? Liberdade religiosa. A Igreja Voz da Fé, ela deixa a palavra de Deus ser transferida na tua vida de uma tal forma, estou falando igreja, de uma tal forma que eu venho aqui, prego e falo: viva do seu jeito. Algum dia eu apontei o dedo no seu rosto e falei: você está errado, porque você tem que ser assim. Algum dia eu fiz isso com você? E eu não vou fazer, porque eu tenho que transmitir a palavra. Jesus te chamou para ser livre. Amém? Ouviu a palavra, agora cabe a você obedecer ou não. Você pode estar fazendo mil e uma coisa errada. Eu vou pegar aqui, irmão, vem cá, irmão. Eu vou chegar no seu, irmão, meu cobarde. Pai, irmão, tudo bem? Deus abençoe. Te amo e amo de verdade. Tamo junto. Tamo junto. Mas está tudo errado. Eu preguei a palavra, querido. A minha parte é pregar. Amém? E obedecer, lógico. Agora o resto é com você, porque Jesus te chamou para ser o quê? Livre. Agora a religião o que faz? Você vai sentar no último banco, porque senão você pecou. Então, o irmão Carlos fez isso de pecado. Irmão, é ele com Deus. Está entendendo?
É Ele com Deus. Você foi chamado para ser livre. Obrigado, meu caro. Para ser livre. Mas as pessoas não sabem viver nessa liberdade. Porque elas usam a liberdade e passam para a libertinagem. E começa a achar que pode tudo, porque às vezes a religião não oprime. Não, a religião oprime. O que não oprime é a palavra. E eu não estou aqui para ensinar para você uma religião. Eu estou aqui para ensinar a palavra de Deus. Jesus, ele chega ao ponto de falar assim para os seus discípulos: olha, vocês vão de 2 em 2 e batem nas portas. E chega lá, vocês pregam o reino. Se essa pessoa aceitar você, você entra para dentro e ceia com ela. Mas se ela não aceitar, você bate a sua sandália, vira as costas e vai embora. Problema dela. Diz ou não diz assim a palavra de Deus? Nós não estamos preparados para isso. Que isso, pastor? A ovelha perdida, pastor. O pastor, ele larga as 99 e vai atrás da ovelha perdida, irmão. A ovelha perdida é uma coisa, filho pródigo é outra. A ovelha perdida, ela perdeu. O filho pródigo conhece o caminho, ele que volte atrás e arrependa-se. Está compreendendo, irmãos? A ovelha é inocente. A verdadeira ovelha, ela é inocente. E graças a Deus que tem conserto para a ovelha e tem conserto para o filho pródigo. Graças a Deus por isso, não é verdade, irmãos? Louvado seja Deus. Porque muitas vezes nós somos os filhos pródigos. Nós pensamos que somos ovelha, mas somos o filho pródigo. Então, graças a Deus que o Pai está com os braços abertos ainda, falando: venha, venha, venha. Amém, povo de Deus. Você só será feliz naquilo que você coloca força, naquilo que você potencializa. Tem pessoas que são muito bem financeiramente e são péssimos no seu casamento. Tem pessoas que são muito bem no seu casamento e são péssimos financeiramente. Tem pessoas que são muito bem espiritual e péssimo financeiro. Tem pessoas que são muito bem financeiro e péssimo espiritual. Por quê? Não sabe fazer gestão da sua vida. Irmão, primeira coisa, buscar a Deus sobre todas. Primeiro é Ele. Então, para que eu busque Ele, eu preciso estar cada vez mais sensível. E para isso eu preciso o quê? Jejuar. Eu preciso orar. Eu quero colocar, irmão, estava pensando nessa madrugada, eu vou colocar assim para mim, tá bom? Mas eu vou passar para vocês isso. Se vocês quiserem estar junto comigo, está aberto. Eu vou colocar para mim 2 dias oficiais de jejum, tá bom? Se você quiser jejuar outro dia, fica à vontade, fala para mim. Vou colocar terça e quinta, 2 dias que eu vou estar de jejum mesmo. Talvez outro dia eu quero jejuar terça, quinta e outro dia também. Mas esses 2 dias eu vou colocar como oficiais. Se você quiser fazer isso também, faça. Pastor, quanto tempo? Irmão, começa com pouco, não precisa começar com muita coisa. Começa com pouco, 2, 3, 4, 5 horas. Vai devagarzinho, você vai aumentando. Amém? Vamos colocar um oficial, porque nós precisamos matar essa carne, querido. Porque ela está falando muito. Nós levamos muito o nosso eu para o nosso quarto para falar com Deus. Nós levamos muito. Jesus fala assim, ó, quando você for orar, entra no teu quarto e tranca a porta para ficar a sós comigo, né? Jesus fala. Sim ou não, igreja? Aí a gente vai para o quarto e a gente leva o pai, a mãe, o filho. Que jeito, pastor? Deus abençoe meu pai, Deus abençoe minha mãe, Deus abençoe meu filho, Deus abençoe meu dinheiro, Deus abençoe meu trabalho, Deus abençoe. Não tem nada, só pedir. A gente não entendeu o propósito de filho. Porque filho não precisa ficar pedindo muita coisa, não. Filho só toma posse daquilo que é dele. Amém? É teu. Faça o que é certo e as coisas virão na tua mão. Elas virão na tua mão. Para de correr atrás de bênção. Eu vou correr atrás disso, Irmão, sabe uma coisa que você tem que correr atrás? Informação, conhecimento. Isso você busca. Informação, conhecimento. Busca. Informação, conhecimento. Aí o resto vai vir como resultado. A questão é que a gente quer o resultado antes de ter a informação e antes de ter o conhecimento. A tua vida é resultado daquilo que você treina todos os dias. Então, se a gente começar a ter uma vida de treinamento com Deus, dia a dia com Deus, a nossa vida vai gerar muitos resultados. O que acontece é que a gente deixa para ter uma vida com Deus no domingo de manhã, no domingo à noite ou numa quarta-feira. E isso não é vida com Deus, é que é a hora da gente vai colocar os resultados.
Às vezes a gente olha alguns vídeos de uma igreja explodindo, aquele poder de Deus, aquela loucura. Quem já viu vídeo assim? E você fala assim: meu Deus do céu, por que isso está acontecendo na minha igreja, meu Deus? Posso ser sincero, igreja? É porque muitas vezes aquele povo, não vamos generalizar, mas eles têm uma vida com Deus. Chega lá e eles só expressam o resultado. Agora nós queremos vir aqui, para pedir perdão. Nós queremos vir aqui para buscar conhecimento. Nós queremos vir aqui para buscar informação. Nós queremos vir aqui para buscar de Deus uma bênção. Nós queremos vir aqui para buscar o Espírito Santo. Nós queremos buscar, pode ver que eu falei, só buscar, mas nunca entregar. E a palavra de Deus fala assim: dá e ser-vos-á dado. Amém? É dar. Então a sua vida tem que ser um treinamento espiritual, todos os dias. Eu preciso jejuar, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, que seja um versículo por dia para começar. Eu preciso, que eu fazendo isso, eu estou treinando para uma vida de resultado. Para uma vida de resultado. Amém, povo de Deus? Vamos tomar cuidado para a gente não ser esse homem rico da história. Não precisamos ser miseráveis, não, mas precisamos ser humildes e falar: eu dependo totalmente de Deus. Porque se você não parar a sua correria, a sua loucura para Deus, o teu corpo vai te parar, as tuas emoções vão te parar. O que acontece é que nós deixamos para ser fiel com Deus quando está tudo errado. Quando está desempregado e fala: Senhor, se eu conseguir um trabalho, eu prometo, Senhor, que eu vou trazer o dízimo na tua casa. Senhor, se eu conseguir um trabalho, eu prometo para o Senhor que eu jamais vou faltar na tua casa. Senhor, se eu conseguir a minha empresa, eu prometo isso, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Nós queremos ser fiel a Deus quando está tudo difícil. Vamos virar essa chave. Vamos ser fiel com Deus quando está tudo muito bom. Senhor, eu estou vivendo uma vida boa, tem meus problemas, o problema nunca vai acabar, mas eu estou vivendo uma vida boa, eu vou ser fiel com o Senhor aqui, eu vou entregar a parte que pertence a Ti, Senhor. Oh meu Deus, eu vou estar na Tua casa, eu vou ajudar uma pessoa que está lá fora, eu vou ajudar o meu parente, eu vou fazer a Tua obra, eu vou ler a Tua Bíblia, a tua palavra, eu vou fazer, Senhor, quando está bem. Não esperar ficar ruim, vamos ser fiel quando está dando tudo certo. Amém? E quando vai tudo dando errado, pastor, seja fiel também. Amém, povo de Deus? A palavra do Senhor fala que tudo é por Ele e para Ele são feitas todas. Acabou. Que eu diminua e o Senhor cresça em mim. Que eu diminua e o Senhor cresça em mim. Amém? Se coloca de pé no nome de Jesus. Vem aqui na frente, igreja. Vamos orar uns 5 minutinhos. Vem cá. A gente chama vocês na frente para sair do estado de conforto, às vezes, ficar mais próximo do altar. Nós já buscamos a Deus, já adoramos a Ele. O louvor foi maravilhoso essa manhã. Acredito que a noite também será maravilhoso. Mas agora sim, se você puder fazer um propósito com Deus, faça. Eu expus o meu propósito para você, para instruir, amém? Não foi para agradecer, não, foi para instruir. E eu estou fazendo isso.